Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pelo dom do Espírito Santo que está se distribuindo a todos aqueles que partilham a palavra, por todos aqueles que buscam a luz de Deus. O Espírito está disponível. Mais do que isso, palavras nossas, o Espírito está ansioso por visitar as almas que o desejam, que pedem a sua luz, que pedem a compreensão da palavra, ou ainda visitar os pequeninos. Hoje, então, sentimos a presença do Espírito Santo pelas pessoas que encontramos, pela maravilhosa obra que nós vemos acontecer, que nós vimos acontecer no coração dos pequeninos e que nós vemos acontecê-la de outras tantas formas. Hoje, por exemplo, nós estávamos lendo o capítulo 18, alguns versículos do capítulo 18 de Mateus, e é onde ele vai falar dos pequeninos. Neste momento, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, eu vos declaro, se vós não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será o maior no reino dos céus. Vamos considerar primeiro o reino dos céus aqui nesse mundo, no nosso meio. Toda a obra que Deus faz pela ação do Espírito Santo no nosso meio será o maior no reino dos céus. Quem se fizer humilde como uma criança será o maior no reino dos céus. Vamos agora focalizar, nos orientar para esse reino dos céus, que, como Jesus disse, já está no meio de vós. O reino do céu já está no meio de vocês. Então vamos falar do reino dos céus como essa realidade presente aqui no nosso meio, que nós vivemos entre todos aqueles que amam a Jesus, que partilham a sua palavra e que suplicam sempre ao Espírito Santo, continuamente ao Espírito Santo, para serem iluminados, para que todos nós sejamos iluminados. Se eu quero ser iluminado, eu quero também que meus irmãos sejam iluminados. Se não seria egoísmo, ó Senhor, dá toda a tua luz para mim. Mas o reino dos céus, ele é abrangente. Deus quer que todos conheçam o reino dos céus, já vivam o reino dos céus aqui nesse mundo, porque é aqui que ele se desenvolve no coração das pessoas. E aqui Jesus pega essa criancinha, coloca no meio deles e disse: quem se fizer humilde como esta criança será o maior no reino dos céus. Se vos não tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Porque, às vezes, o reino dos céus parece, para os sábios e entendidos, como Jesus se refere a eles, parecem coisas infantis, coisas de criança. Só que a vida não é coisa de criança. A vida é coisa de adulta para se crer. É claro, as crianças o podem compreender de maneira mais plena. Mas agora o adulto se fazer criança, você não vai brincar de cantiga de roda, você não vai brincar com as crianças. Mas
um só momento que eu me pressupor sábio, eu estou deixando de receber a luz do Espírito Santo. É por isso que São Pedro vai dizer que as discussões só servem para a perda dos ouvintes. Olha que mistério! A discussão de uma doutrina, por exemplo, junta duas pessoas que se julgam, entre aspas, não estou dizendo que elas são, eu estou dizendo que elas se julgam sábias da palavra, do reino de Deus, na compreensão do Evangelho. Alguns até aprendem algumas palavras nos originais grego, aramaico, isso dá uma impressão boa, né? Nossa, a pessoa é entendido, ele falou umas palavras do original hebraico, ele sabe rezar o Pai Nosso em hebraico, na língua de Jesus. Olha, ele falou umas palavras em grego ou em aramaico, que são os originais da Bíblia. Nossa, impressiona. Então, aí, o que acontece com aqueles que se pressupõem sábios? Nós vemos tudo isso todo dia. Nós vemos isso nas redes sociais. Pessoas se pressupondo sábias e querendo ensinar aos outros. Olha, eu posso ser um instrumento na mão de Deus, mas antes de ser um instrumento na mão de Deus, eu preciso ser um instrumento nas mãos da igreja. Essa igreja que nasceu com os apóstolos, que começou com Nossa Senhora, foi ali que o reino de Deus começou. Aquela mulher silenciosa que guardava tudo, não precisou discutir com ninguém, não ficava no templo discutindo com os fariseus ou com os sacerdotes. Ela apenas confiava na ação de Deus na sua vida, na ação do Espírito Santo na sua vida. Porque essa é a tentação que nós caímos, que milhares de pessoas caem, milhares de pastores caíram nela. Se não caíssem, não teriam fundado uma igreja, teriam suplicado ao Espírito Santo que os iluminasse, jogando o seu coração num profundo silêncio, para descobrir por que a sua igreja nasceu, quando foi que ela nasceu, por que ela nasceu, o que tinha dentro do coração, entre aspas, daquele que se desligou da igreja. Por que ele se desligou? Por que ele não esteve dentro dessa igreja? Me lembro agora de uma pessoa que foi falar comigo depois da missa e lançou um monte de críticas sobre o que estava se fazendo ali, umas críticas pesadas. Aí pegou e foi embora. Aí eu fiquei pensando, claro, não ia ser indelicado com a pessoa, nem precisava discutir, porque você percebia que era um nível, estava inflamado pelo orgulho, pela análise. Ele fez uma análise rancorosa daquilo que estavam fazendo ali. Foi uma análise rancorosa. A gente percebia isso pelo tom que ele deu às palavras. Interessante, parecia um cano de esgoto quando estoura, você já viu? Aquilo explode e aquilo cheira mal e lança sujeira para todos os lados. Aquilo demora dias e dias para sair dali. É a semelhança disso. E por que eu digo isso? Porque aquele homem não construiu nada. Você precisa ser humilde, ouvir todas as críticas. Isso sim, eu as ouvi. E confesso que eu fiquei com aquele cheiro de esgoto rompido durante vários dias. E por que era um cano de esgoto rompido? Porque ele veio até nós, vociferou, nós estávamos ali em 3 pessoas ou 4, e ele vociferou um monte de coisas, virou as costas e foi embora. Mas o que acontecia? Ele veio ali e disse, eu sei fazer melhor, entre aspas, quando você critica, por exemplo, um pedreiro, essa parede está torta,
Você vai lá, você tem que ter a capacidade de pôr um prumo, mostrar para ele que aquela parede está torta, que o alicerce não estava bom, que o assentamento não foi bom. Você tem que ter a capacidade de dizer a ele, ou de fazer melhor do que ele, porque em um determinado momento ele vai dizer: você sabe fazer melhor do que eu, então faça. Claro, foi a tentação que eu tive na hora. Se você sabe fazer melhor, por que você não vem aqui fazer? Não com rancor, não com despeito, não, mas porque nós desejamos que aquilo seja feito da melhor maneira possível. É claro, não desafiamos uma pessoa por prazer ou fazemos um desafio por vingança, mas o que nós desejamos, que tudo aquilo que é feito ali, por exemplo, a simples limpeza de uma igreja, eu não vou criticar aquilo, porque se eu puder fazer melhor, eu vou lá fazer. Se eu vou criticar, por exemplo, o som de uma igreja, eu tenho conhecimento para corrigir aquilo. Se é por amor a Deus, eu vou lá e faço melhor. Se eu descobrir que, por isso que eu disse que aqueles que discutem a palavra, se tem que se pressupor melhor, mais sábio do que os outros, mais sábios do que a igreja, mais sábio do que todas as milhares de pessoas que passaram toda a sua vida suplicando o dom do Espírito Santo para si e para os outros. É assim o reino de Deus. Esse se fazer criança é a disponibilidade, a disposição do coração humano em estar todo o tempo pedindo a luz de Deus. Porque muitas pessoas, eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu entendi aquilo, porque eu estudei, porque as pessoas que entendem falam isso. A pessoa estudou. Claro, não é errado estudar, é bom. Tanto quanto nós aprendemos da palavra de Deus, tudo é bom. Mas agora ser criança, aquele que se fizer o menor, vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde, como esta criança, será o maior no reino dos céus. Veja, aquele que se fizer humilde como esta criança, será o maior no reino dos céus. Ou se você tem crianças na tua família, filhos, sobrinhos, netos, tantas vezes eles perguntam para você, pai, mãe, o que é isso? O que significa aquilo? E você que já aprendeu na ordem humana o significado das palavras, você explica, isso é isso. E você explica para o teu filho, teu sobrinho, teu neto, seja lá quem for, você explica qual é o sentido dessa palavra, porque está assistindo às vezes alguma coisa ou na televisão, o que é aquilo, o que quer dizer aquilo? A pessoa pergunta, um abrir-se ao conhecimento, à vontade de Deus. Agora, no reino de Deus, olha a comparação maravilhosa que Jesus fez, claro, sempre faz. E se não vos tornardes como esta criança, aquele que se fizer humilde como esta criança será o maior no reino dos céus. Porque o reino dos céus não são discursos, não são demonstrações de conhecimento e de sabedoria. É claro, toda a palavra de Deus é viva e eficaz, ela transforma, mesmo que você se perca, a palavra que você disse pode salvar uma outra pessoa que te ouvia. Interessante isso, porque aquele que te ouviu se fez humilde, e você se pressupôs bom para ensinar, arrogante, orgulhoso, vaidoso daquilo que você sabe. Então, às vezes, você prega ou anuncia a palavra porque aquilo te projeta, aquilo te faz ser bem considerado por aqueles que te veem. Ao perigo de confiarmos na sabedoria humana, mesmo que seja da palavra de Deus. Agora, aquele que se faz humilde como esta criança, qual é a disponibilidade? É assim,
Eu vou estar todo o tempo perguntando a Deus, suplicando o Espírito Santo para que me ilumine e ilumine todos os meus irmãos. É a atitude do silêncio. Você está ouvindo cada palavra e cada versículo que você vê da palavra de Deus é isso. Ele pode te ensinar hoje. Amanhã você lê o mesmo versículo e ele te ensina mais. Depois, a terceira vez, ele te ensina mais. Então você fica silencioso dentro desta palavra. Você nunca vai se pressupor um mestre da palavra de Deus, porque Jesus vai dizer: a ninguém chameis de mestre, a ninguém chamais de pai, porque um só é o vosso pai, um só é o vosso mestre. Você não é mestre de ninguém, você é um veículo da palavra, você leva a palavra. E agora, aquele que se faz humilde como essa criança, é aquele que está indagando, mesmo que eu tenha ouvido 1000 vezes, por exemplo, a parábola do filho pródigo tão famosa, a parábola dos talentos, todas as coisas, a parábola da semente, essa força de vida que Deus colocou nesses pequeninos seres, num grão de arroz, num grão de feijão, numa semente de eucalipto, essa força da vida que nós amamos, que Jesus nos pede para amar a vida muito mais do que nós amamos a todas as sementes. Toma-as como exemplo para que nós reconheçamos a força da vida que há em nós. Então, aquele que ele chama, então a criança, agora é Nossa Senhora que nos ensina, guardava todas as coisas no coração. Olha o que essa mulher foi guardando em toda a sua vida. Não consta em nenhum momento que ela anunciasse a palavra. Você vê lá o cântico do Magnífica, a disposição frente ao anjo para eu faço a sua vontade, faça-se em mim a vontade de Deus, faça-se em mim a vontade de Deus. Nem o desejar anulou a vontade humana para fazer a vontade de Deus, e a luz foi anulando-se na presença de Deus, a luz foi invadindo aquela criatura, de tal forma a invadiu, que Deus não se conteve. Deus não suportou tamanha disposição à sua vontade, vamos dizer assim. Ele não conseguiu se conter. Por exemplo, há pessoas que não conseguem conter as lágrimas diante de um sofrimento. Assim também, Deus não se conteve diante da abertura dessa mulher, de permitir que ela fosse a mãe do seu filho, não só permitir, desejar que ela fosse a mãe do seu filho. Deus não resistiu àquela abertura, e não havia pregação, não havia pressuposição do conhecimento da palavra, porque no Magnífica você vê, ela pronuncia a promessa que você fez a Abraão e a nossos filhos para sempre. Você vê o conhecimento da palavra, mas não precisava pregar, era uma súplica constante ao Espírito Santo, à disposição para que ele iluminasse, para que ele fizesse acontecer o reino de Deus, e era tanto amor por esse reino. Assim, o exemplo dessa mãe nos ensina a ser humilde como esta criança, como Jesus nos fala. Humilde como esta criança, está se perguntando de que vale você se defrontar com alguém? De que vale você discutir a palavra com alguém? É claro, se você sabe, você anuncia. Se alguém te perguntar, você anuncia. É interessante isso, tantas vezes, às vezes aparece alguém lá na igreja e pergunta, por que é isso? Por que é aquilo? Mas a pessoa não pergunta para aprender. É interessante isso. Você percebeu que
algumas pessoas te perguntam alguma coisa e não querem aprender? Você percebe isso no tom com que ela faz a pergunta? Mas por que vocês têm tanta imagem dentro da igreja? Ela perguntou, mas não quer saber. Aquilo é uma acusação, não é uma pergunta. Se houvesse uma pergunta, nós a responderíamos com prazer, mas aquilo é uma acusação. Ela veio inflamada de contrariedades, inflamada de ódio, inflamada de desejo de sabedoria. Alguém lhe instigou. Tantas pessoas às vezes são simples. Elas fazem aquilo porque elas são instigadas pelos seus, entre aspas, mestres, a fazerem aquilo, a acusarem. Vocês batizam crianças, nunca perguntou, já vem acusando. O Espírito Santo não vai revelar nada, porque já vem acusando, nunca dispôs o seu coração para entender nada do que a igreja ensina, do que a igreja prega. Me lembrava ainda ontem, conversava com um amigo, uma pessoa que nunca frequentou religião nenhuma, que nunca teve conhecimento. Aí um belo dia, por qualquer razão, ele entrou lá na congregação cristã. Com todo respeito, eu estou só dizendo um caso. Aí ele aprendeu só o que tem lá dentro. Ele não vê, olha, quem eram os apóstolos, né? Quem foi Pedro constituído na igreja? Não. Tudo o que ele falava era inflamado de acusação. Enquanto não se fizer com uma criança perguntar com o desejo de entender, nunca lhe será dada a luz. Porque já vem acusando, aquele que acusa se pressupõe sábio, como esse homem que veio nos acusando rancorosamente. Quase, né? Depois eu pensei, claro, não diria isso, mas depois você sente vontade de dizer, meu filho, você sabe fazer melhor do que eu? Venha e faça. Não, por amor ao reino de Deus, venha e faça. Eu estou fazendo isso, mas eu conheço o meu limite. Eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu não faço bem aquilo que eu faço. Mas o meu desejo é que apareça alguém que faça melhor. Esse deve ser o meu desejo, não só o meu desejo, mas o meu pedido. E é o meu pedido. Mas ele censurou com violência, com rancor e foi embora. Nunca mais apareceu. Nem para ensinar como se faz e nem para fazer melhor. Dava vontade de dizer, né? Você sabe fazer, esse negócio de ensinar caiu de moda. Você vem, a moda agora é o seguinte, você sabe fazer melhor que eu, venha e faça. Por amor ao reino de Deus, venha e faça. É um pedido que nós fazemos, não é um desafio rancoroso, mas é porque nós queremos a glória de Deus, e quem quer a glória de Deus não faz desafio, apenas suplica, pede, insiste. Venha, por favor, você faz melhor, venha fazer, porque é o reino de Deus que está em jogo. Então, essa é a atitude do silêncio, é a atitude que vai fazer os pequeninos se livrar das cadeias, das amarras, daqueles que se pressupõem sábios, ou até sábios diante do Evangelho, diante de Deus. Eu estudei muito, eu estudei teologia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha, o silêncio consegue. Por quê? Porque o silêncio vai trazer dentro de você o verdadeiro desejo de que o reino de Deus se expanda. E você não vai discutir com ninguém porque não precisa. Porque aqueles que vêm te acusando não estão interessados em saber. Mas aqueles pequeninos, às vezes, que vêm e perguntar com sinceridade, a esses, o Espírito Santo, então é claro, se uma pessoa vem perguntar com o sentido de pergunta, nós teremos a maior alegria em responder aquilo que aprendemos até agora, porque até o final da nossa vida, até o nosso último dia, será de aprendizado. Então não consumamos uma palavra, isso quer dizer aquilo. Não, aquilo quer dizer muitas coisas.
Meu filho, as que eu compreendo até agora são essas. Mas o Espírito Santo pode revelar a você, a mim, a outras pessoas, muito mais do que revelou a mim. Olha, pequenino como uma criança vai ser maior no reino dos céus. Por que vai ser maior? Porque está sempre aprendendo. E o desejo que tem de aprender é o desejo que ele passa às outras pessoas. A súplica que ele faz para que o Espírito Santo o ilumine é a mesma súplica que ele faz para que o Espírito Santo ilumine as outras pessoas. O reino pequenino, você não precisa discutir com ninguém, você não precisa apregoar a sua sabedoria, o seu conhecimento para ninguém, não precisa. Você, nesse tempo que você gastaria para se vangloriar de tudo aquilo que você sabe, você se vangloria da fraqueza de São Paulo, não é isso? Eu prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que a força de Deus habite em mim? Ou eu preciso me vangloriar da minha ignorância para que a luz de Deus habite em mim? Eu prefiro me vangloriar da minha fraqueza para que a força de Deus habite em mim. E é isso que ele faz. Vejam a atitude de Nossa Senhora reunida em oração com os apóstolos. Aí aquela explosão da luz do Espírito Santo, foram embebedados, diz a palavra, pelo Espírito Santo. São Pedro precisou explicar, era tanta alegria, tanta efusão do Espírito Santo, que ele precisou explicar, eles não estão bêbados, eles estão embriagados de tanta alegria, porque o Espírito Santo veio sobre eles. Eles não estão bêbados, eles estão embriagados da alegria de Deus. Olha o poder, a maravilha daquele que se faz, como diz aqui, uma criança. Ali que o reino de Deus aconteceu, aquelas pessoas humildes, simples, suplicando com Maria, reunidos com Maria, mãe de Jesus, no cenáculo, e dá aquela impressão, você viu às vezes, vê às vezes na rua, um bêbado cantando, tá certo, tirando a fase do vício, aquilo é maravilhoso. Ele canta no meio das pessoas sem nenhum pingo de vergonha, se está afinado ou não, se sabe cantar ou não. Se você olhar o aspecto daquilo, é maravilhoso. É um bêbado, mas eles estavam embebedados pelo Espírito Santo e não havia limites ou respeito humano para que eles cantavam, louvavam sem parar. E olhavam para eles e diziam, estão bêbados, estavam realmente bêbados da alegria de receberem a força do Espírito Santo, tão grande como ela foi em Pentecostes, lá em Jerusalém, com Maria e com os apóstolos. Olha, a força da humildade de uma criança se postar sempre em oração pedindo o Espírito Santo para si e para outros. Que eu e você tenhamos a graça de sermos embebedados, vivermos embriagados pela doçura, pela alegria do Espírito Santo. Que o Espírito Santo se derrame sobre a tua vida, sobre todas as vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus com alegria, agora e por toda a eternidade.